Pois bem, você como leitor ou leitora da Bíblia, se você ler, e você certamente já leu com cuidado o livro de Isaías, você vai perceber que há dissonâncias entre alguns blocos de texto. Há mudanças históricas, de personagem, mudança de agente gramatical, de protagonista, mudança de poesia para prosa, que a gente chama de estilo, e uma série de outras mudanças que levantam questões se o livro de Isaías de fato é um livro só. Eu quero rapidamente, em 5 nomes, mencionar a história da interpretação do livro de Isaías, que vai nos ajudar a dividir o livro, mas também vai nos ajudar a compreender o livro como uma unidade. Eu já mencionei na apresentação que nós vamos tomar o livro de Isaías como uma unidade, mas vamos, antes de fazer assim, ver como que o livro foi estudado ao longo dos séculos passados, ok? As primeiras menções sobre a unidade do livro de Isaías que nós encontramos estão no século 11º da era cristã. Foram 2 rabinos, Moshe ben Samuel, em 1110, que negou a autoria de Isaías de certos capítulos. Ele não desenvolveu a tese, mas levantou a questão de que alguns capítulos não poderiam ser de Isaías, por questões históricas. 60 anos depois, em 1167, um outro rabino de nome Avraham ibn Ezra, no século X também, desenvolveu essa tese e percebeu que o nome de Ciro era citado no capítulo 40 em diante, mas nunca era citado do capítulo 39 para trás. Isso levou esse rabino a fazer uma primeira e grande distinção entre os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías e a segunda parte, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66. Baseado, lembre-se, em critérios históricos, isso é, em critérios externos. Daí até o século XVII, por volta do ano 1650, essa questão ficou mais ou menos esquecida. Até que o filósofo holandês Baruch Spinoza retomou a tese da autoria diferenciada de Isaías e propôs que os capítulos 40 e 66 fossem separados como de autorias diferentes, sendo que os capítulos de 1 a 39 pertenciam ao Isaías 1, ao Isaías de Jerusalém, no século VIII, e os capítulos 40 a 66 pertenceriam então ao profeta do século VI em diante. A tese de Baruch Spinoza encontrou ressonância no século XVIII, quando um exegete chamado Dederlein, em 1775, escreveu um comentário fundamentando e apresentando os argumentos para essa divisão. Ele levou em consideração o estilo, levou em consideração a história e também levou em consideração aquilo que criticamente se chama de história das fontes. Ele é da escola de Wellhausen, com um racionalismo que não pode ser, então, de um único autor, né? Diz os racionalistas. Então, ele enfatizou e trouxe a discussão para o âmbito acadêmico. A sua tese, no comentário, foi acrescida pelo ano de 1892 por uma escola chamada Bernhard Dunn, que propôs que não era apenas 2 blocos de Isaías, mas 3 blocos, isto é, Isaías capítulo 1 a 39, do Isaías de Jerusalém, do 8º século, Isaías 40 a 55, Isaías do exílio, que seria o segundo Isaías, e um terceiro Isaías, que compreenderia os capítulos 56 a 66, que é do pós-exílios. Estava assim fundamentada, formada essa proposta de 3 Isaías. O Isaías, o Deutero-Isaías e o Trito-Isaías. E essa tese se perpetuou, vamos dizer assim, por mais de 100 anos. Os críticos, comentaristas posteriores foram trabalhando para identificar qual oráculo pertencia a qual dos Isaías. Até que na década de 80 do século XX, voltou-se novamente a perguntar se o livro de Isaías não deveria ser lido como uma unidade, como ele se apresenta na Bíblia, ou no cânone, como a gente chama. Foi Childs,
o responsável por esta aproximação canônica. É claro, dizia ele, que há períodos históricos diferentes que fala do pré-exílio, do exílio e do pós-exílio. Mas o livro está dado como um todo, e é assim que devemos ler este livro. Não como um único autor, mas como um único livro. E essa tese foi trabalhada nesses últimos 30 anos, essas últimas 3 décadas, e foi desenvolvida uma teoria, uma tese bastante consistente de que o livro de Isaías forma uma unidade global. Então, o capítulo 36 a 39, que era o final do primeiro Isaías, passou a ser a transição entre o primeiro e o segundo Isaías. E o que chamou a atenção também dos estudiosos dessa tese é que alguns termos, como por exemplo o Santo de Israel, acontece nas 3 partes, 12 vezes na primeira parte, de 1 a 39, e outras 13 vezes nas segundas e terceiras partes, dos capítulos 40 a 66. A vantagem para nós que lemos a Bíblia agora é que nós temos um livro, o livro de Isaías, relativamente bem dividido, bem distribuído, sabendo a época a que cada qual oráculo pertence, e isso nos ajuda então a estudar o livro. Já apresentei as teses de von Rade sobre o surgimento do profetismo no 8º século, e também uma brevíssima história da interpretação de Isaías, que nos indica que, apesar do livro de Isaías estar dividido em partes bem claras ou em blocos literários e históricos, ele requer uma leitura como unidade, e uma unidade literária.